interessante porque no consultório eu tenho percebido e recebido muitas pessoas que, através da busca do lado espiritual, tem conseguido a cura, porque, como eu estava dizendo, ela sai de dentro dela e começa a encontrar o espiritual dentro dela também. Então, na medida em que ela vai descobrindo que até para ela saber se ela é alta ou se ela é baixa, ela precisa do confronto com o outro, ela vai se curando. Então, não adianta explicações apenas científicas. Eu acho que essas explicações espirituais têm sido cada vez mais buscadas, encontradas e realmente realizadas. Virgínia, mas por onde passaria esse quebrar dessas barreiras para fazer esses encontros todos que você diz? Porque às vezes a pessoa não tem porque não consegue realmente. Como é que ela pode quebrar essa barreira para encontrar esse lado espiritual e encontrar esse lado fraternal? Na medida em que ela perceber isso que eu estava dizendo há pouco, que ela depende do outro para existir, né? Nós nascemos de dois seres, quer dizer, ninguém vive sozinho. Quando você for reconhecendo a importância do padeiro, a importância da empregada que trabalha na sua casa, a importância do motorista de ônibus, é ele que te carrega, do cobrador que te dá um troco, né? Então, na medida em que você for verificando que a existência é coexistência, você com certeza vai desenvolvendo o seu lado espiritual, Anderson. Algumas pessoas já têm essa espiritualidade bastante desenvolvida, outras não. Como é que se pode desenvolver isso, principalmente nas crianças? Olha, é tão importante, né? Nas crianças é quando você começar a mostrar para elas, né, que existem sinais que não são sinais do homem. Por exemplo, se você olhar as estrelas, se você olhar o sol, você vai perceber que isso não foi construído pelos homens, deve ter sido construído por alguém superior. Então, na medida em que você for mostrando que a criação tem um sentido e que nós dependemos dessa criação, de alguma maneira você vai desenvolvendo na criança essa busca da espiritualidade. Então, na medida em que ela vai adquirindo isso no seu processo de desenvolvimento, ela vai ser um adulto muito mais equilibrado, com certeza. Datas específicas de comemoração, como por exemplo agora que se fala no nascimento de Cristo, podem servir de gancho de ajuda para os pais? De que forma os pais podem se apegar a isso para conseguir ensinar a criança esse sentido religioso? O sentido religioso. Quer dizer, nessa época, como eu estava dizendo, você acaba recebendo essa passagem de Jesus pela Terra, né? Infelizmente, ele só passou, ele ficou internamente dentro de muitas pessoas de uma forma muito, assim, irrisória. Então, na medida em que você mostrar para a criança o significado do presépio, o significado da árvore de Natal, a própria troca de presentes, né? Que é a troca da relação fraterna, você vai colocando uma sementinha dentro da criança. Porque eu estou me lembrando de uma passagem que diz o seguinte, que você pode semear o que você quiser, mas que a colheita é obrigatória. Então, eu acho que é importante você, aproveitando essa oportunidade, para estar dando noção de que a vida não é só aqui e agora, né? Acho que a gente tem que resgatar o sentido da eternidade e não só da temporalidade. Você disse agora há pouco que as crianças que têm esse tipo de reforço em casa enfrentam com mais facilidade problemas. Existem pesquisas que comprovam que o adolescente, que a criança que tem esse lado desenvolvido, essa espiritualidade mais trabalhada, realmente enfrenta melhor a vida? Existe uma pesquisa no livro da Tânia que diz que é o adolescente por ele mesmo, né? 87% dos adolescentes, eles são religiosos. Mas, infelizmente, só 50% acabam frequentando as instituições religiosas. E eles acabam tendo um comportamento diferente porque eles percebem, eles têm uma fé no futuro. Eles não vivem apenas no hoje. Alguma coisa amanhã vai acontecer, quer seja a vida eterna, quer seja a salvação ou mesmo a reencarnação. Então, o adolescente que sabe que tem um amanhã, ele pensa muito, mas muito mesmo, antes de fazer alguma coisa no hoje. A gente faz um rápido intervalo e a seguir, como evangélicos, espíritas e católicos veem o Natal. Aguarde um instante só. É nesta época do ano que normalmente as pessoas reservam um tempo para pensar no que é a fraternidade e no conceito de fé. O significado do Natal também passa a ser motivo de reflexão. E para quem se dedica a uma religião, as respostas para estes questionamentos parecem mais fáceis. Entre as religiões cristãs existem muitas diferenças, mas quando o assunto é Natal, elas concordam em um ponto. O momento é de se espelhar no exemplo de Cristo. Natal é a maior data do cristianismo, onde Deus manifesta o seu amor ao homem. Jesus Cristo veio para libertar o homem de todos os valores negativos. E nós estamos comemorando esse nascimento desse libertador chamado Jesus Cristo. Nós não nos preocupamos tanto com as festas. Essa data é uma data de meditação justamente dos ensinos de Jesus, que é de fato um roteiro para toda a humanidade. A igreja acredita que nesse tempo é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, de abrir o nosso coração
para acolher Jesus que está vivo, não um Deus do passado, um Deus da história, mas um Deus que é companheiro, um Deus que é amigo, um Deus que realmente transforma e que muda a nossa vida. Virgínia, será que você colocou que 50% apenas dos adolescentes frequentam, falou isso no bloco anterior? Você acha que como que faz essa transformação e como que as pessoas podem fazer esse encontro que todos esses representantes colocaram? Eu fico pensando e converso muito com os adolescentes. Na realidade, eles não têm muita paciência para ficarem frequentando determinados tipos de culto. E na minha experiência, até com o psicoterapeuta, o que eu tenho sugerido é que essa reunião, que esse culto, ele possa se organizar dentro do seu lar, não só nas instituições religiosas. Então, se você, por acaso, puder reservar um tempinho durante a semana para estar lendo um texto da Bíblia, do Testamento, daquilo que for a sua religião e puder estar discutindo com eles e fazendo com que eles reflitam aquilo na prática, eu acho que vai ser fundamental, porque de repente fica tudo muito distante da experiência deles. Então, na minha experiência, inclusive é uma coisa que a gente faz em casa, a gente depois de ler, a gente fica durante a semana inteira meditando. Não é só o Natal, que acho que como um pastor colocou, que é época de meditação. Acho que todo dia é época de meditação. Então, se a gente for plantando, a gente vai colher. Virgínia, você acha que isso responde a Tereza Raquel do setor Bueno, que ela quer saber como é que faz para as crianças acreditarem em Deus? Isso, Tereza Raquel, é só você mostrando os sinaizinhos, É só, por exemplo, se você perguntar para ela assim, como é que você sabe que por aqui passou um cachorro, um cavalo ou um boi? Não é pelos rastros? Então, é só mostrar os rastros lá de cima e verificar. E perguntar para ela, será que foi feito pelos homens? Então, devagarzinho, você vai questionando e vai mostrando que existem coisas que não são feitas pelos homens. Então, de alguma maneira, deve ter sido feito por alguém. E esse alguém, a gente dá o nome de Deus. A Marina do Jardim América pergunta, como celebrar um Natal com tanta violência? Exatamente, diminuindo a violência dentro de você, porque muitas vezes a gente fica preocupado com a violência que existe fora e a violência dentro de você. Então, se você fizer nascer dentro de você o espírito do Natal e se cada um de nós nos comprometêssemos em fazer isso, eu acho que a violência externa diminuiria. Ela é apenas reflexo da violência interior. A Ana Carolina da Nova Vila pergunta se o Natal pode ser uma forma de reconciliação para algumas pessoas. Com certeza, porque no Natal, às vezes, a gente não tem desculpa, Aproveita um gancho desse, aproveita que é Natal, deixa ela dar um Feliz Natal e aproveita para fazer as pazes, Virgínia? Olha, muitas vezes sim, porque de repente você vai ter que convidar a sogra, o sogro, o irmão, o cunhado. Então, querendo ou não, o espírito fraterno está dentro de nós. Então, a gente muda a sintonia, como se nós fôssemos uma rádio, A gente tem que sintonizar com aquelas pessoas que às vezes a gente não tem muita afinidade. Então, se a gente aproveitar essa data para deixar essa energia fluir, porque já existe uma energia muito maior que nos envolve, eu acho que vai facilitar, inclusive, o relacionamento para os próximos anos. A Leila da Água Branca pergunta por que muitas pessoas acham que o Natal é só comer e beber? Porque ainda, Leila, não descobriram outro alimento, que é o alimento espiritual. A palavra, o gesto, a atitude também são alimentos da alma. Essa pessoa não descobriu que nós temos 3 lados, o físico e o psíquico e o espiritual, mas ainda há tempo. Tem uma pergunta interessante da Patrícia do setor universitário. Se é bom alimentar a ilusão na criança com a lenda do Papai Noel? É bom, Patrícia, é bom sim, porque na realidade eu fico pensando assim, toda criança precisa viver a fantasia. E se depois a gente transformar o Papai Noel, porque ele vem lá de cima, como representante dessa energia superior que é Deus, é só fazer um gancho. O Papai Noel, que concretamente é representado por esse velhinho, depois se transforma nessa energia superior. E ele também traz presentes para todos nós. Só que é um presente da alma, que nem todo mundo às vezes tem condições de enxergar. Por falar em presente... Papai Noel? Deixa eu saber da Virgínia aqui, Ruth. Olha, eu fiquei muito triste quando eu descobri que o Papai Noel não existia. E eu acho que esse conselho que eu estou dando para vocês foi exatamente o que eu fiz. Eu transformei numa energia maior. E eu sinto que a cada ano eu consigo receber presentes diferentes. Virgínia, por falar em presente, muitos pais passam por situações difíceis nessa época do ano porque os filhos pedem. E nem sempre é possível comprar um presente de acordo com o desejo do filho. O que fazer numa situação como essa? Olha, é muito importante mostrar que de repente você não tem o aspecto material para ofertar para ele, mas você tem esse lado espiritual. Agora, não adianta você desenvolver isso no dia 24 de dezembro, meia-noite. Você vai tendo que trabalhar com ele durante o ano inteiro, que o valor não necessariamente está na matéria. Inclusive, tem um texto da Bíblia que diz, que a gente tem que acumular os tesouros, que as traças não corroem, que o ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. Então, se você for despertando dentro dele esse espírito mais espiritual, mais interior mesmo, com certeza ele é capaz de receber
receber o mesmo carrinho pintado de outra cor. É isso que as pessoas têm feito. Manda a sua boneca para a reforma, coloca um olhinho novo, muda o cabelo e a criança vai sentir que de qualquer forma ela continua sendo presenteada.